Sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do nosso programa Saúde Animal. Com muita alegria, né? Que em todas as semanas nós temos aqui a oportunidade de levar para você um pouquinho do trabalho, dia a dia da medicina veterinária. Eu falo um pouquinho porque, olha, ao longo aqui dos nossos 9 anos de programa, são muitos os temas, o assunto é sempre muito diversificado e a gente não cansa de dizer, né? Que a toda semana nós aprendemos e temos a chance, né, de receber colaboradores, profissionais da área que nos ajudam a entender um pouquinho mais, né, sobre esse dia a dia, essa rotina que não para de crescer. Cada momento a gente vai acompanhando esse crescimento da profissão e dos profissionais, consequentemente. E hoje não vai ser diferente, nós vamos falar sobre mais um tema que é muito curioso, nós vamos falar sobre a perícia na medicina veterinária e para isso nós recebemos aqui a nossa professora doutora Camila Porto, né, Camila Dias Porto, que já esteve com a gente numa outra oportunidade do programa Saúde Animal, mas hoje ela vem no nosso cenário novo pela primeira vez. Então, seja bem-vinda pela primeira vez no nosso cenário novo. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada, Lenisa. É um prazer recebê-la aqui para falar desse assunto, que é um assunto para muitas pessoas diferente, né? Porque a gente fala em perícia no dia a dia, né? Da perícia humana, de ocorrências, a gente até acompanha com mais facilidade. Mas na medicina veterinária, só para a gente entender, né? O que seria esse tipo de especialidade. Então, na verdade, a perícia é quando vai um profissional veterinário, né, que é especialista de cada área, como a gente estava comentando antes. A veterinária, ela tem uma ampla gama de atuação, né? Então, quando ocorre algum problema, principalmente na área clínica, né, quando a gente tem alguma dúvida em relação à conduta do profissional, né, e que há uma certa a vontade, né, de uma investigação, de investigar, exatamente. Hoje entrar com um processo ético ou mesmo criminal, né, aí o juiz, no caso, nesse trâmite aí, ele nomeia um perito, né, que no caso entende daquela área que vai ser discutida, né. Então, mas não só nessa área, mas desde a área de alimentos de origem animal. Então, a perícia também? A perícia também. Não sei se você está lembrada daqueles casos que houve adulteração do leite. Ah, sim, que até agora ainda, né, esse processo, a gente vem tendo informações sobre, né, o decorrer desse processo aí. Então, isso também entra um profissional especializado na área para comprovar se houve ou não essa adulteração, né? No caso de identificação também de animais, né? Então tem que ir um perito para comprovar que aquele animal que está em transporte ou que está sendo vendido realmente é o animal em questão, que ele porta um documento com todos os sinais, né, que ele apresenta, e aí o perito vai lá e compara, né, todos os sinais desse animal com o que está na documentação. Né? E também na parte de compra e venda de animais, né? Para atestar, no sentido de atestar. De atestar, isso. É emitido um laudo, né? Falando que o animal é saudável, que o animal não tem nenhum tipo de alteração, né? De nenhuma doença, nenhuma alteração congênita, né? Então, é nessa parte também. Ou seja, são muitas as situações e, como sempre, né, em todas as especialidades, é mais uma com muita responsabilidade. Sim, não é? sim. Porque são laudos em todos os sentidos, né? O profissional vai atestar, afirmando, né, dando ali a sua afirmativa com dados importantes que podem beneficiar um lado ou outro, né, ou trazer transtornos, ou enfim. Então é de muita responsabilidade, né? Em situações às vezes um pouco difíceis, né? Geralmente que vocês nessa área. Nessa área a maior parte é difícil, né? Teve casos já de animais abatidos para consumo, né, de animais silvestres que não podem ser abatidos, né, e aí levam lá as carcaças para os veterinários fazerem essa identificação também. Até lembro de um caso que foi citado por uma professora, a professora Elma,
que encaminharam para ela dizendo que era uma espécie e na verdade era outra. É javali, é porco, o que que é, né? Então também vai esse tipo de situação. Porque sempre tem alguém querendo burlar, né, as regras. Exatamente. E aí vocês estão justamente para tentar manter esse equilíbrio, né, colocar ordem na situação. Então, identificação de espécie nesses casos, de animais silvestres também, né? Então, hoje tem contrabando de animais. É isso que eu ia perguntar. Então, o perito veterinário vai lá para identificar maus tratos também, né? Tudo faz parte aí da atuação do veterinário na perícia. Para constar no processo, né, exatamente os pontos depois para a defesa ou, né, para a questão. Justamente para poder acusação. Acusar. Né? Então, quais são as espécies que estão presentes, em que situação que esses animais estão, né? É importante aí para poder comprovar, né, que esses animais estão sendo ou vendidos legalmente ou de forma irregular. Em caso de furtos também, né, de roubos, furtos de animais de uma propriedade para outra, sim. também deve acontecer muito, né? Acontece aí, o perito vai justamente tentar identificar, né, nos animais as marcas, né, que ele já apresentava, que o proprietário cita, né, para esse perito, e aí vai lá tentar identificar o animal. São sinais, né? Os sinais que os animais têm. Como se fossem registros mesmo, né, de identidade. Exatamente. E sinais que são mais recentes ou não, tentando burlar também uma identificação anterior, que porventura esse camuflar. animal tem. Exatamente. Existe também esse tipo de alteração. E a atuação do perito, o médico veterinário, acontece tanto no setor privado quanto público? Como se dá essa atuação? Né? Onde ele atua especificamente? No caso de compra e venda de animais, a gente trabalha num âmbito particular aí, né? Existem também seguradoras de animais, então animais caros, por exemplo, bovino que custa em torno aí de 500, 600 mil reais às vezes, né? Equinos muito valiosos, os proprietários eles têm uma pólice de seguro, né? Se acontece qualquer tipo de doença com esses animais e que eles venham a óbito, né, é necessário fazer o exame necroscópico, né, todo documentado com fotografias anexadas e o laudo, né, por causa mortes desse animal, qual a doença que esse animal apresentava, para que esse proprietário seja ressarcido na questão financeira, né? Então ele tem igual um carro, né? Ele tem uma pólice de seguro. Aí certamente, mais uma vez, né, tem o perito que vai atuar em benefício do proprietário, certamente a seguradora também, né? Pode haver até o enfrentamento, né, de laudos. É por isso que quem vai fazer esse exame deve ser imparcial. Imparcial. Né? No caso, vamos supor que haja, né, todo esse trâmite e mesmo assim a seguradora esteja questionando o laudo. Então, aí sim, vai para a parte judicial e aí o juiz nomeia um perito para avaliar toda essa documentação. E aí dizer se ela, né, se existe fraude ou não nessa investigação. Seja, é um trabalho de investigação, isso quer dizer. É um trabalho de investigação. Super minucioso, né? Em todos os casos, aliás. Sim. Vindo até dos alimentos, quando a gente pensa, que agora voltando na questão do alimento, né? Do leite, de carne, né, do alimento de origem animal, nossa, mais complicado ainda. Né? Então, existem locais, aqui no Brasil, acho que não diminuiu bem, mas que vendem, um exemplo, carne de uma espécie dizendo que é de outra, né? Dizendo que é bovino e uma carne de espécie diferente. Como é que a gente vai descobrir isso? Né? O veterinário responsável, ele pode fazer hoje em dia até teste de DNA. De DNA, claro. Né? Então ele tem às mãos as ferramentas, ele tem que saber usar as ferramentas para conseguir chegar a esse determinado laudo, né, que ele vai ter que atestar se realmente aquela carne que está sendo vendida é carne bovina, no nosso exemplo. No exterior, eu não me lembro exatamente agora em que país,
acho que na Europa exatamente, houve um caso que na verdade eles estavam misturando as carnes, né, de origens diversas. Aí o laudo e o atestado ficava ainda mais complicado, porque vendiam como carne bovina, mas existia ali uma mistura também de equinos, né? Porque eles consomem, né, carne equina lá, exato, né? E também foi isso que chamou a atenção, porque no local onde né, liberado o consumo, qual seria o problema? O problema está na venda irregular, né? Você anuncia que é uma coisa e você está vendendo outra. Não que houvesse irregularidade, que não é o que acontece aqui no Brasil, né? Porque não é legalizada a venda da carne. Não é que não é legalizada. Aqui, na verdade, por hábito, a gente não consome a carne equina. Embora exista abate equino. Dizer que existe, né? Existe. A maior parte do abate equino é para carne para exportação, né? Eventualmente pode acontecer esse mesmo tipo de coisa, de mistura, e aí, então, o perito entra nessa área, caso haja um questionamento. Né? Quer dizer, então aqui, se houver algum tipo de caso que seja só, então a gente pense nessa questão da venda inadequada, né? Ou propaganda enganosa, mas que é liberado, aqui não existe, não que eu saiba, né? Para consumo de carne equina. Fica só a questão cultural mesmo. Questão cultural. Que ainda choca muito, né, as pessoas. Mas equinos, e depois tem a outra espécie, porque são várias espécies. São todas que podem ser abatidas, você sabe, em relação, porque esses dias também ouvi uma questão no Nordeste, que são jegues, né, que não são mais aproveitados na lavoura, no meio rural, e que estão sendo abandonados. E já alguns setores lá da sociedade que recomendariam, né, no caso, o abate para consumo, né, de uma população mais carente, quer dizer, um movimento, né, para uma utilização, né, para que eles servissem, né, de alimento. E aí houve uma polêmica pela qualidade da carne dessa espécie. Não existe uma restrição legal, né, quanto a isso. Né? Agora, também, quanto ao tipo de... se a carne é melhor ou pior, isso também não existe. E se eles estão saudáveis ou não? Então, aí sim, aí qual é o problema? De não estar sendo feito um abate dentro de um local apropriado. Um controle. Né? Sempre que a gente tem, né, para consumo humano, deve passar por um frigorífico, um local apropriado para isso, até porque isso gera dejetos que devem ser encaminhados adequadamente, tratados antes de ir para o esgoto. Sim. Né? Então a perícia também entra nessa parte ambiental. A gente entra nos abatedouros também clandestinos, que aí é uma outra questão que a gente sempre ouve falar. Aí a perícia entra. Entra também, o médico veterinário também pode atuar nessa área, né? De controle do que está sendo, como que está sendo tratado esse... o espaço. Exatamente, né? Antes de liberar esses dejetos para o esgoto. Sim. Né? Então o veterinário entra aí também. No caso, seria mais voltada a esse tipo da qualidade nesse sentido, né? Da carne estar adequada para o consumo. Aí se a carne também, ou a saúde, aí vem a questão da sanidade do animal, que é uma outra história, né? Também existe um especialista, né? E já envolve questões públicas, né? Da saúde pública. Saúde pública. Mas é delicado o assunto. Outra coisa que eu me lembrei da história das pastelarias no Rio de Janeiro com carne de cachorro. Até arrepia de pensar. E aí? Que naquele Até caso... saber se é carne de cachorro ou não. Porque, pelo que eu andei lendo alguma coisa, eles tinham pedaços, né, de animais que era facilmente identificado os cães. Né? Lá na cultura deles é comum, mas aqui nós não fazemos esse tipo de consumo. Né? Se no caso não houvesse como identificar, a gente já teria que chamar um perito da área para usar dessas outras ferramentas para poder fazer a identificação pela anatomia, né? Um trâmite mais pormenorizado isso daí para... mas ali era escancarado mesmo, ali né? Foi. Inclusive o delegado mesmo deu um depoimento, ele disse que do tempo dele de atuação, né, na área, ele nunca tinha se deparado com algo assim tão grotesco, né? E, mais uma vez, por conta da nossa cultura. E também lá envolvia também questões de trabalho em condições, né, análoga, né,
condição de trabalho escravo, e aí é bem complicado, né? Mas é real, a gente pensa que está distante. Parece que está, ou então, que não acontece, né? Mas pode estar muito mais perto do que a gente imagina, né? E aí, então, a questão, a gente está falando aqui do caso em si, do fato já, né, ocorrido, vocês chegam para fazer essa análise e atestar e depois emitir o laudo. Mas em relação à fiscalização, até que ponto a gente se sente seguro também, né? Vocês têm uma participação nessa fiscalização? Tem, isso já faz parte da atuação do médico veterinário, né? Se existe... Dessa perícia de repente, né, acompanhar antes que seja feita uma denúncia, por exemplo, ou que o fato já venha à tona, para a gente até se sentir um pouco seguro, né? É porque, na verdade, isso a gente divide um pouco com a parte humana aí, né? O veterinário, parte de... até com enfermeiros que trabalham em saúde pública, tudo, então... Essa área, ela é bastante abrangente, sim, né? Mas, sim, teoricamente, esse é um estabelecimento que já passa para ele ter um alvará de funcionamento, né? Ele tem que passar por uma vistoria. Sim. Inclusive, uma vistoria nessa parte vigilância sanitária. Vigilância, de como que é a limpeza, a condição de armazenamento do alimento, né? Tudo isso daí. E aí depois, vias de fato, né, vocês entram justamente nessa questão mesmo de trazer o laudo e justificar, né, o que pode estar acontecendo. Voltando na questão dos pequenos animais, no início você, não sei se eu entendi direito, mas a gente também pode solicitar, em caso de dúvida, pode, né, da atuação de um profissional, de repente, né, de um laudo emitido, e se você quiser contestar, você pode acionar a perícia? Acionar a perícia, né? Muitos casos, né? O mais comum é vizinho, briga de vizinho, joga veneno, né, no quintal. Sem dúvida. E aí o animal morre envenenado. Como é que a gente procede nesse caso? Já a primeira orientação é que o proprietário busque uma delegacia para fazer o boletim de ocorrência. Quando há, né, a desconfiança. Isso, há desconfiança, para que ele seja anexado, né, a toda a documentação a esse laudo, para ter valor, né, diante de se for seguir o processo criminal à frente. Né? Então, antes da gente fazer a necrópsia, a gente sempre precisa orientar o proprietário a fazer esse boletim de ocorrência. Então, fez o boletim de ocorrência, a gente vai fazer o exame necroscópico normalmente, nós temos que colher material para encaminhar para exames específicos. Que já chega com essa suspeita, né? Que já chega com a suspeita, então a gente vai comprovar se existe ou não a substância química, né, que tenha levado esse animal a óbito. Né? E aí, no caso, se o proprietário ainda quiser seguir isso juridicamente, aí nós temos aí um documento com um valor legal. Né? No caso também de o proprietário não ficou contente com o tipo de atendimento que recebeu do profissional, né? Ele pode também entrar com um processo, né? E aí o juiz novamente é ele que vai determinar, né, uma pessoa de confiança dele, né? Quem julga é sempre o juiz, né? Ou quem vai fazer mostrar, né, o que aconteceu. Trazer as informações para o juiz analisar. Exatamente. Então o perito ele só vai mostrar, olha, esse exame ele foi incompleto, foi negligenciado tal Existem coisa. Indícios. Isso. Ou então não, está tudo certo, foi feito o procedimento da melhor maneira possível, né? Isso, tudo que existia de ferramenta foi utilizado. E o animal veio a óbito em consequência do tipo de doença que ele estava apresentando. Sim. Então, quem faz isso também, né, uma situação delicada, né? E em relação a maus tratos, por exemplo, também vou trazer sempre aqui à tona, na medida do possível, para a gente que não é da área, né, tentar elucidar, né, esse fato, mas ilustrar. Maus tratos em pet shops, por exemplo, que acontecem muito. Quando você não tem, o animal chega em casa, você começa a desconfiar que ele possa ter sofrido, né, algum tipo de agressão. Também é um caso, né, que pode ser levado adiante por meio de uma investigação. E, infelizmente, há uma certa rotina disso daí. O proprietário levou para tomar banho o animal. E o animal morre,
no meio de um que é simples, né, como um banho. Uma vez foi encaminhado o animal e ele estava completamente alterado. E pegando essa história, né, foi então observado que foi aplicado pré-anestésicos, não tinha jejum, não tinha nenhuma preparação para que esse animal, nem mesmo o exame clínico para saber se o animal tinha problema cardíaco, nada. Né? E o animal morreu por conta da anestesia que foi dada para fazer o banho. Né? Anestesia para fazer o banho? Anestesia para fazer o banho. Então, dessa eu não sabia. Não é, infelizmente, não é muito incomum assim de acontecer, né? Especialmente em animais muito grandes, muito agitados. E aí depois, por isso que a gente tem que ficar atento, né? Se eles voltam molinhos, né? Demorando para reagir. Não pode ser um sinal normal. Falar, porque tomou banho, ele fica se sentindo mais descansadinho, tá mole. Tem que prestar atenção, né? E levar em locais mesmo de confiança, com indicação. Né? Isso quando não há maus tratos assim físicos mesmo, né? De bater, que o animal chega, às vezes você percebe que ele está com dor ou até com um tipo de lesão. E aí que entra a questão da investigação. Porque como você vai provar que ele foi machucado? Até porque é difícil, até por conta da pelagem, né? Cobre facilmente a lesão, realmente. Então, nessa parte, o proprietário desconfiando, né? Ele leva um veterinário para que faça esse exame. Mas também deve ir à delegacia, né? Sim, se há o interesse sempre criminal, né, de incriminar alguém, tem que fazer o boletim de ocorrência. Só para a gente diferenciar, né, eu estou frisando bastante isso porque existe uma investigação natural em caso de falecimento do animal, né, professor, é bom a gente especificar isso. Aqui no Hospital Veterinário a gente sempre, né, ouve, acompanha, vê que o trabalho é feito, principalmente quando o proprietário pede, solicita, naturalmente vocês fazem até para passar o atestado mesmo, né, causa da morte. Isso é diferente da perícia. Né? Então, só para deixar bem claro, porque existe ali um caminho, um procedimento para a área criminal quando a gente pensa em perícia. Por isso tem que ter todo, né, o documento, a documentação, um boletim de ocorrência, para a pessoa já ficar esclarecida, não perder tempo. E esse modelo de laudo também é diferente no caso de um laudo pericial. Né? Então, a gente tem essas, né, duas coisas aí. Quando o animal em atendimento, ele vem a óbito, o ideal é sempre fazer o exame depois, né, justamente para comprovar, era aquilo mesmo que o animal estava apresentando, qual era a gravidade, né, até o próprio veterinário, ele aprende muito fazendo isso. Só que isso já é o recomendado. Né? Aí, como você falou, né? Nesses casos em que há interesse de entrar, né, incriminar alguém, né, por conta de um procedimento inadequado, aí então sempre é necessário fazer esse boletim de ocorrência, né, e aí um veterinário imparcial, né, poder fazer essa documentação. Olha, nós infelizmente estamos chegando aqui ao final do programa, mas eu acho que fica aqui, né, o registro desse trabalho, né, que também é um trabalho muito importante, que muitas vezes a gente não presta atenção, mas do perfil do profissional, né, porque aqui a gente, mais uma vez eu volto a dizer, a diversidade, né, de especialidades, da área de atuação, que vai mostrando também a diversidade de perfis, né, que obviamente durante o curso os alunos vão se encontrando e vão tendo a oportunidade de conhecer, né, professor? Eu acho que isso é o mais interessante, oferecer para os alunos a oportunidade de conhecer os caminhos que eles poderão seguir. Sim, porque a veterinária é bastante abrangente, né? É uma profissão que trabalha com diversas áreas aí, né? E essa é mais uma. Cuja importância está crescendo muito também. Ultimamente está crescendo mesmo. Né? Os processos éticos em si, eles estão crescendo também. Né? E hoje em dia o perfil do proprietário está mudando. Exato. Pela proximidade com o animal, acompanha muito mais o animal. Né? Aqui nós estamos falando dos pequenos, né? De pequeno porte. Agora imagine os de grande porte, com muito valor econômico envolvido, né? O perito se faz ainda mais presente, com certeza. Não é? E é muito mais reconhecido também, não é? Muito
Muito bem, professor, tenho que agradecer a sua participação, viu? Mais uma vez, espero que volte em outras oportunidades para a gente dar sequência, porque eu sei que, né, existem outros assuntos que a gente pode trazer aqui, que o importante é levar a informação para que as pessoas conheçam e certamente um dia ou outro, né, não que seja nesse caso, tomara que não, mas que se precisar usar já tenha a informação, pelo menos um direcionamento. E assim como outros assuntos que a professora pode trazer para a gente aqui. Tá bom? Vou ficar esperando a oportunidade. Tudo bem. Olha, eu não vou encerrar diretamente aqui, já vou me despedir, mas antes eu quero convidar vocês a assistirem a uma reportagem muito especial, que foi a inauguração do Centro Equestre Maldonado, que tem uma parceria muito importante com a Universidade de Marília. Por isso a nossa equipe foi até o Centro Equestre para mostrar para vocês pouquinho, né, dessa festa que reuniu centenas de pessoas com muitas atividades e o mais importante, que é a dedicação da equipe ao trabalho com a comunidade, principalmente com a ecoterapia. E é o que a gente vai mostrar para vocês para encerrar o nosso programa Saúde Animal, muito especial nessa semana. Obrigada a todos pela companhia e na próxima quarta estaremos de volta ao vivo a partir das 8 da noite. Até lá! Aconteceu na tarde do último sábado, dia 11, a inauguração do CEM, o Centro Equestre Maldonado. O espaço, que fica na vicinal que liga Marília ao distrito de Rosália, oferece diversos tipos de serviços relacionados aos cavalos. Ele está funcionando há 1 ano, mas somente agora teve sua inauguração oficial. Graças a Deus, hoje oficialmente eu abro as porteiras, que nem diz o caipira, para a cidade de Marília, nesse mês, aniversário de Marília. Agora achei um tempinho, infelizmente perdi a minha mãe, tinha a minha criança especial, maravilhosa, especial em todos os sentidos. Minha mãe foi uma mulher linda, maravilhosa, passou comigo os últimos anos da minha vida. Não posso falar porque eu choro, então hoje não é dia de chorar. E agora estou aqui há 1 ano e pouco sem existe. Tudo comigo, tudo eu segurando a peteca. Agora peço ajuda de todo mundo. Gente, me ajuda, me auxiliem. É maravilhoso. Marília tem uma demanda enorme para isso. E eu quero, gente, eu quero o apoio de todo mundo. Tem muita criança aí pedindo, criança, adulto. Vamos lá, e eu quero ser um exemplo do Centro de Ecoterapia. Eu vou dar também um curso de ecoterapia credenciado pela ANDI. A pessoa não precisa ir mais para Brasília, não precisa ir tão longe. Itatiba também é longe para a gente, eu fiz o curso lá. Vamos para lá também, quem puder ir, lógico. Mas vai ter o curso aqui em Marília. Marília tem muita faculdade, então psicologia, fisioterapia, quem se formar, vem fazer o curso aqui. Em julho a gente já vai estar já com o curso aberto. Marines fala ainda sobre o sonho de levar serviços à população da cidade de Marília. O sonho não era assim a ecoterapia, eu amo o cavalo. Tudo começou eu fazendo um curso nos Estados Unidos, com Monty Roberts, não sei onde está a assinatura, que isso aqui, como a gente arrendou para cana, isso aqui estava tudo meio estragando, e cada vez que eu vinha aqui eu ficava muito triste, porque eu não podia deixar estragando tudo que meu pai fez com tanto carinho, era o gado dele, campeão, aquela coisa. Eu falei, gente, aí fui fazer o curso de doma para mexer com os meus pangarés. E o papai dizia, não abre aras, porque aras quebra a gente, não é o nosso mundo. Não é o meu mundo, não é o mundo do cavalo caro, eu não entendo do cavalo caro. Estou entrando um pouco porque é a minha paixão, mas não é o que eu quero. E o outro lado da ecoterapia super social, com quem não pode e com quem pode. Com quem pode pagar a ecoterapia, vai me ajudar nas crianças que não podem, mas é social, a ecoterapia é social. Com a inauguração do CEM, o Centro Equestre Maldonado, Marília passa a ter um centro especializado em ecoterapia. O outro lado meu é fazer cavalos amigos do homem. O que eu quero? O cachorro ficou amigo do homem. Então, gente, tem gente que gasta 500, R$1.000 pelo cachorro, no pet e tudo mais. Vamos gastar com o cavalo. O cavalo é um animal extremamente terapêutico, maravilhoso. Tem aquela criança que fala, adoro, sonha em dar uma volta no cavalo. Vem no 100, as porteiras estão abertas. Eu tenho um professor de equitação maravilhoso, o Edson. Aqui é tudo mais barato, a aula de equitação é mais barato, a baia é mais barata, o cavalo pode ser criado no campo. Eu vou vender cavalos comerciais, o máximo que pode custar um cavalo aqui é 3.000, 3.500, paga como puder. Todo esse dinheiro, eu tenho baias para alugar, mais de 200 baias, todo esse dinheiro vai ser dado para a associação, para o Centro de Ecoterapia Maldonado.
Então, a pessoa que está usufruindo dessa natureza, desse céu maravilhoso, do animal maravilhoso, todo esse dinheiro vai para as crianças. Então vai ser uma coisa dupla. O projeto completo de ecoterapia tem a parceria com a Unimar. O professor doutor e coordenador do curso de Medicina Veterinária da Unimar, Fábio Manhoso, fala sobre mais uma parceria da universidade em benefício dos alunos. Olha, hoje acho que é um dia de muita alegria para todos nós, principalmente para a Marines Maldonado, né, que é a idealizadora desse projeto. É um projeto importante socialmente, é um projeto que ela abre todo esse espaço para aquelas pessoas que necessitam, no caso, as crianças. E o curso de Medicina Veterinária, por se tratar aqui de uma ecoterapia, não podia deixar de estar de fora, né? Aqui a gente vem participar não só como veterinários, não só como alunos de veterinária, mas acredito que principalmente como pessoas que querem colaborar com esse projeto, pessoas voluntárias e que, claro, tem muito a contribuir, não é, no aprimoramento, no aperfeiçoamento dessas crianças. E não só a medicina veterinária, mas também dentro da Unimar o curso de fisioterapia, o curso de educação física e também o curso de psicologia, que são os 4 cursos que participam desse projeto em parceria com o SEM. Olha, gente, eu não posso deixar de agradecer assim, de joelho a Unimar, porque a primeira pessoa que me deu a mão foi o Márcio e a Fernanda. Porque quando eu contei do projeto, assim, que estava iniciando, já acharam bárbaro, eu falei, gente, eu preciso das estagiárias. Eu não era nem credenciada ainda pela ANDI. A Unimar abriu o coração, o Fábio abriu o coração, a Fernanda nem se fala, a Regina, a Márcio, são meus amigos de infância. E eu tenho aí as estagiárias da Unimar abraçando o meu projeto, estão aqui direto, vêm com a condução da Unimar. Então, gente, Deus lhe pague muito para a Unimar, muito, muito mesmo. A pequena Ana Letícia, de apenas 8 anos, já frequenta o SEM há 1 ano e 3 meses. Segundo a mãe, com as sessões de ecoterapia, a melhora da pequena foi excelente. Bastante, melhorou bem a parte da motora dela, ela consegue agora ter uma postura melhor depois que começou a fazer e acalmou bastante, o cavalo acalma bastante criança, né? Então ela teve uma melhora bem significativa. Filho de Marines e padrinho do Projeto SEM, o autor Marcos Pigossi esteve presente no evento e falou sobre a inauguração do centro. Pigossi conta sobre o sonho que está realizando junto com a mãe. Eu peguei esse trabalho para mim também, para o meu coração. Eu falo que mais do que, além de padrinho, eu sou fã da minha mãe pela iniciativa e sou fã das crianças todas e do resultado que elas estão tendo aqui, que é impressionante de acompanhar e ver a diferença que a ecoterapia faz. Então eu sou um grande fã do trabalho, da ecoterapia, que eu acho que é pouco difundida, é pouco acessível no Brasil e o resultado é muito grande. Então eu acho a iniciativa dela linda, linda mesmo. O ator da Rede Globo, que está em cartaz com uma peça e já está escalado para a próxima novela das 9 da emissora, falou sobre o tratamento de ecoterapia do SEM e sobre a parceria com a Unimar. Principalmente voluntários, gente. Isso é muito. Eu acho que a gente vive uma época um pouco egoísta. A gente pensa muito na gente e isso é bom pra gente ver que tem gente afim de fazer uma diferença, querendo fazer uma diferença. Então a gente tem um monte de voluntários, estudantes da Unimar que vêm, que dão aula. Isso é muito legal, isso é maravilhoso. Não, eu estou ensaiando um espetáculo em São Paulo, uma peça do David Mamet, que vai chamar O Sucesso a Qualquer Preço. E a gente está tentando trazer para Marília, vamos ver se dá certo, que a gente não tem muito tempo. O espetáculo estreia em São Paulo em junho. Fico em cartaz junho, julho e agosto em São Paulo. E eu começo a gravar a próxima novela das 21 horas, Favela Chique, do João Emanuel Carneiro. A inauguração contou também com apresentações teatrais, exposição de obras de arte e apresentações de cavalos. O SEM também tem aulas de equitação e cursos como doma racional, rédeas e de laço, aulas de tambor, aluguel de baia e serviços veterinários de reprodução e dentição também são realizados pelo Centro Equestre Maldonado. Mais informações pelo fone 14 99821 4470 ou 99730 5462. João Paulo Santos para o Plantão Saúde Animal.